nesse negócio de proteção e tudo mais, nada disso faz muito sentido, porque se nós considerarmos, aí não digo nem um pecado sucessivo, se você pegar apenas a situação real mesmo, né? E mesmo na situação de um pecado sucessivo, a situação com mais pecados e tudo mais que seja, não importa, né? É óbvio que na situação de apenas um pecado sucessivo, numa situação de escândalo automático, a depender daquilo que foi dito, nem haveria proteção. Então, na verdade, essa hipótese eu nem abri. Então, nem houve abertura. Há uma abertura daí um pouco diferente na hipótese da questão de eu ter tempo para poder responder. E se o tempo for exíguo, não há garantia de que eventualmente eu seria protegido. Então essa é a questão. Agora, não, na hipótese de escândalo automático, óbvio, se eu tiver um pecado sucessivo, mas com algum nível de proteção derivado da inocência, de não saber o que eu estou fazendo errado, é óbvio que eu acho que, eu não acho que essa é uma situação que eu teria proteção, né, e que eventualmente eu receberia resposta rápida numa situação em que o escândalo seria automático. Aí não. Então essa hipótese já também por si só seria aí uma relativização. Apenas um complemento que eu já falei antes, é sobre a questão que eu também vejo que o pessoal está fazendo meio errado, só para como é que é, explicar a linha temporal novamente. Primeiro, eu constato que eventualmente haveria a possibilidade de eu saber que era um dever eu saber que era uma mãe espiritual. Eu deveria saber disso antes, ok. Isso pode ser minha culpa. Aí depois, eventualmente, alguém levanta isso com eu já sabendo. Aí depois vocês fazem um ataque, tentando abrir novamente o tema, dizendo que eu já sabia que eu era mãe espiritual, ou seja, portanto, negando a possibilidade de que eu devesse saber, ou seja, uma questão que eu já sabia, vocês não estavam trabalhando com a hipótese de que eu deveria saber antes. Né? Vocês não trabalharam isso nesse outro ataque que eu recebi, que foi a real, não, que foi a outra também foi real, mas a mais violenta, vamos dizer, ou virulenta tentativa de reabrir o tema, só que ela tinha ali os seus limites. Então, houve realmente esse erro. Então, você foi a questão, mas de repente não sabe. Não, sabe sim, sabe sim. Então, vocês não trabalharam com a hipótese de que eu não sabia, mas deveria saber, que daí fui eu que fiz essa abertura. Então, apenas. E daí depois, justamente, eu não faço essa abertura na questão com base em saber que eu sou mãe espiritual, porque eu acho ela fake, eu acho uma informação fake. Então, eu faço uma outra abertura, né? Com medo de que eventualmente eu fosse retalhado. Com medo não, porque eu fui, com medo de que a questão fosse exposta por conta de uma chantagem que foi feita de maneira implícita, de que esse tema seria trabalhado sucessivamente e de uma maneira mais expositiva. E vergonhosamente, o pessoal aí dizendo, não, porque somos aqui, porque eu não sei, somos impositivos, e coloca ali até o pessoal que é impositivo, coloca até uma mulher ali representando como se fosse mulher-homem, não, porque a mulher-homem está aqui, eventualmente, atacando mulheres que, sei lá, teriam um comportamento mais masculino, estão aqui tentando impositivamente pela força. É um negócio horroroso. E eles fizeram isso, né? Então essa questão, então, apenas para explicar a linha, não, a reabertura do tema foi eu que fiz, forçamos, não, por chantagem sim, pelo argumento não, foi mais pela questão da chantagem, e num sentido de qualquer forma não, porque fui eu que fiz, eu tive a ideia, na verdade, da abertura do tema, e você não pode ter sido essa abertura do tema por conta daquilo que vocês falaram antes, de que eu deveria saber, que é uma ideia que eu já sabia. Não pode ser, porque quando o ataque foi feito, a ideia foi outra. A ideia foi de que eu sabia. Então vocês não estavam trabalhando com a hipótese que eu fiz para abrir. Eu fiz para abrir por medo de que eventualmente o tema fosse exposto de uma maneira errada. Mas eu fui trabalhar com o tema sobre aí a questão de se eu deveria saber ou não que era mais espiritual, ou coisas assemelhadas nesse sentido. Eu fiz a abertura, na verdade. Não, que nem eu falei, não pelo argumento, mas por medo de que eventualmente isso fosse exposto de uma maneira mais brutal, com comportamentos altamente terríveis contra a minha pessoa. Então, quem fez foi. Agora não adianta dizer que não, porque o açúcar estava preso. Não, fui eu que fiz o negócio, nem adianta. Fui eu que tive a ideia, então essa aí é a realidade que vale.